vamos para mais um Fala Terráqueos. E aí, obrigado pelos likes, pelos comentários. Estou lá respondendo. Bom, vamos continuando com as dicas de Dário Fó. Está terminando, tá? E hoje nós vamos falar que ele também comentou um pouquinho sobre o teatro grego. Então a gente já falou uma época sobre isso e ele coloca uns adendos que nós não falamos, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então é o seguinte, né? O teatro grego, além de usar algumas máscaras, né? Para tá dimensionando o ator por cima da plateia, do próprio palco, né? Deixando ele maior. E naquela época eles usavam cenários enormes, né? Os cenários eram giratórios, já naquela época já tinha uma técnica própria dos gregos para os cenários girarem. E o teatro era feito só por atores homens, e eram 3 atores no palco. Primeiro eram 2, depois viraram 3, tá? O coro, que é quando ali também a história para um pouquinho, ou eles têm que trocar de figurino. O coro vai narrando a continuação da história até eles voltarem em cena. E havia também os atores manequins, que não tinham diálogo, eles só estavam parados lá no palco, tá? E esses 3 atores eram o seguinte: era o protagonista, que ele, como protagonista, ele podia andar pelo palco todo, ter suas dimensões, ocupar e fazer o que queria. E nós teríamos o deuteragonista, que é o segundo ator, tá? E o tetragonista, que é o terceiro ator, que não tinham tanta importância assim, mas dialogavam com o primeiro ator. E esses aí ficavam atrás dele, numa linha limitada, e não podiam ocupar o palco todo, tá? E aí era necessário que eles soubessem o que estava acontecendo o tempo inteiro. E aí isso era o teatro grego, tá? E aí o Dário Fó falou o seguinte, que nós precisamos reinventar o gesto no teatro, reinventar as palavras, né? Sugerir mais, fazer síntese, não fazer cenas longas, compridas, mas estar ali dando para o público algo que ele subentenda, tá? E ele tenha a capacidade de pensar, fazer mímica, tá? Compartilhar. Então nós temos que reinventar todo esse processo, ou seja, sair da mesmice que o teatro às vezes muito, né? Mesmo lá até, falando aí do grego, mas vindo até o contemporâneo, a gente percebe que muitas vezes o mesmo ator faz o protagonista, o restante, né, tá ali fazendo o jogo de cena, muitas coisas não mudaram. E ele fala justamente isso, precisamos reinventar tudo isso. E é lógico que aí o ator precisa saber uma coisa importante: o que jogar fora? Como assim? Né? O ator tem toda uma bagagem que ele traz ali dos ensaios, do contexto e tudo mais, mas quando está em cena, quando está ali, o que ele pode jogar fora? O que ele pode diminuir? Como economizar na sua atuação também? Então o ator tem que ter essa dimensão, saber jogar coisas fora que ele não vai precisar usar. E mesmo que ele queira usar, né, que acha importante ali para o texto, ou mesmo para a peça, o diretor e o ator tem que saber ali riscar coisas para diminuir, enxugar e deixar a coisa mais palatável, ali, mais fácil até, às vezes em algumas circunstâncias, para o público. Nem sempre podemos deixar tudo fácil para o público, né? E é lógico aí que tem uma coisa muito importante, que é o ator ter o conhecimento, eu não digo o domínio, porque o domínio ele nunca vai ter, porque quando estamos em cena, ao vivo, o domínio pode ir para o espaço. Então ele tem que ter conhecimento da técnica do teatro, né? De como usar tudo, aquilo que nós já falamos várias vezes aqui, tá? Saber o contexto da peça, isso é importante, tá? Entender essa peça, saber o seu tom dramatúrgico, ou seja, como são faladas as palavras, que texto que é usado, que linguagem está sendo usada, isso é tudo muito importante. E aí nós entramos também naquela parte em que o ator tem que saber usar a sua voz, saber respirar pelo abdômen ou pelo peito, economizar, né? Saber falar as palavras com ar e terminar quando está ali terminando a frase. Nas frases longas ele aprender a respirar, né? Aprender ali a sua vírgula, lembrar das pausas psicológicas, né? Das pausas do texto mesmo, físicas, que tudo ali está compreendido no texto. Então ele precisa estar se envolvendo com tudo isso. E é lógico, o ator tem que ler muito o seu texto e ao mesmo tempo, né? Quando ele lê o texto, vai compreender, depois ele precisa o quê? Contar o texto, contar a história com suas próprias palavras, não com as palavras do texto. Então ele vai contar ali e depois ele pode falar o texto com um dialeto, tipo no blá blá blá, ele criar uma outra língua para ele ir treinando. Então o ator tem que se envolver totalmente com o texto da peça, né? E saber o quê? O seu tom político, moral, social, o que a peça vai dizer, se há uma ideologia ou não. Hoje em dia seria legal que não houvesse ideologia, né? Que seria principalmente trabalhar a parte dramatúrgica da peça, né? Deixar ali no ar várias coisas, falar de política, falar de tudo, mas não atacar ninguém, não ali de repente ofender as pessoas, mas jogar para o público coisas amplas que ele possa pensar. Então isso seria um novo teatro, né? Deixar de estar ali lidando com uma coisa só, com outra, mas o teatro precisa ser
geral, ele precisa falar com todos os públicos, não com um só. Ele precisa se abranger toda uma plateia enorme que existe aí, que às vezes nem vai ao teatro, por isso que às vezes muita gente não vai, porque às vezes o teatro ou a peça fica só naquele ponto e nós precisamos redimensionar tudo isso. Isso é muito importante. E é lógico aí criar fatores. Então o Dario Fo fala também que o ator tem que acreditar naquilo que ele está fazendo e acreditar, tipo assim, se a peça fala sobre algum assunto, que ele haja, se ele acreditar, né, e se ele colocar na vida dele, que ele haja conforme aquela situação. Mas nós temos que lembrar o quê? Que muitas vezes o ator vai fazer uma personagem que não tem nada a ver com ele. Seus pensamentos ideológicos e da personagem são totalmente contraditórios. Então, depende da situação, depende do que está acontecendo. Mas o ideal é que nós comecemos a fazer peças mais livres, peças que alcancem todo o público e que joguem tudo o que precisa ser jogado. De qualquer forma, uma peça e o teatro tem uma forma política porque é um discurso. E nós estamos fazendo um discurso no palco. Nós estamos dizendo coisas. Então qual a mensagem que vamos passar? Qual a moral que queremos atingir? Né? Não vamos doutrinar ninguém, não vamos colocar ideologias em ninguém. Mas vamos deixar várias coisas no ar para que o público escolha o que ele quer fazer e aquilo que a peça passa, qual mensagem vai refletir e atingir o público. É isso aí, gente. Estamos terminando com o Dario Fo. Próxima semana será a última parte do Dario Fo, ok, gente? Então é isso aí. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, não esqueça dos Pirandellos às sextas, sextas exatamente, Pirandellos Nostalgia, e aí às quartas um episódio novo. É isso aí, voltamos a qualquer momento com mais o quê? Como fala Terráqueos, é isso aí, até a próxima!